Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos contar a história do personagem bíblico Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, ele estava trabalhando quando o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo de uma árvore e disse a Gideão: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. E Gideão disse: Mas se o Senhor é conosco, por que o Senhor Deus tem nos entregado nas mãos dos midianitas? Porque o que estava acontecendo naquela época era que o povo midianita, tudo o que Israel plantava, o povo midianita destruía. E destruía não só as plantações de Israel, eles não deixavam também para Israel nem bois, nem ovelhas, não deixavam nenhum mantimento para Israel. Era isso que Gideão estava se referindo. E o anjo do Senhor disse a Gideão: Gideão, você vai livrar o povo de Israel do povo midianita. E o Gideão disse para o anjo do Senhor: Mas como eu vou livrar o povo de Israel se a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor, ou seja, o menos importante da casa de meu pai, o menos importante da minha família? E o anjo do Senhor disse a Gideão: Gideão, você vai conseguir vencer, porque eu vou te ajudar e também você vai conseguir derrotar, destruir o povo midianita como se fosse um só homem. E Gideão disse: Mas se é o Senhor mesmo quem fala comigo, espere um pouco até que eu te traga uma oferta. E Gideão entrou, preparou ali um cabrito e também pães asmos. Os pães asmos nada mais é do que pão sem fermento. E Gideão colocou ali aquele cabrito que ele havia preparado numa cesta e os pães asmos numa panela e levou até o anjo do Senhor. Chegando ao anjo do Senhor, ele disse para Gideão: Gideão, coloque os pães e o cabrito em cima desta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão assim fez, e o anjo do Senhor pegou o seu cajado e tocou a ponta do cajado naqueles alimentos. E aquela pedra pegou fogo e queimou aqueles alimentos, queimou o cabrito e queimou também aqueles pães asmos que estavam ali. E assim o anjo foi embora e Gideão ficou assustado, ficou pensando: meu Deus, eu vi um anjo do Senhor frente a frente. E agora? E Deus disse a Gideão: Gideão, não fique com medo, está tudo bem, você não vai morrer. E Gideão fez um altar ao Senhor e colocou o nome do altar de O Senhor é Paz. E naquela mesma noite, Deus deu ordem a Gideão: Gideão, pegue um touro de 7 anos da casa de seu pai e derrube o altar de Baal e corte o poste ídolo. O poste ídolo era uma imagem de escultura da deusa Azera. E o touro, Deus pediu para que ele levasse esse touro para que ele fosse oferecido em holocausto. Porque o Senhor, depois que ele derrubasse esse altar de Baal e cortasse o poste ídolo, o Senhor também mandou a Gideão que ele construísse no local conveniente um novo altar, um altar para o Senhor, e oferecesse esse touro em holocausto. E Gideão fez isto não durante o dia, ele ficou com medo e preferiu fazer isto à noite. À noite ele foi com mais 10 homens e derrubou esse altar de Baal e ofereceu o touro em holocausto e fez tudo conforme Deus havia ordenado. Mas, durante a noite de madrugada, o povo daquela cidade acordou, se levantou e viu o altar derrubado e começou a se perguntar: mas quem fez isto? E chegou até a conclusão que foi Gideão. E eles foram até o pai de Gideão, que no caso era Joás, e falou para ele: Joás, o seu filho deve ser morto. Coloque-o para fora para que a gente possa matá-lo, porque ele derrubou o altar de Baal. Só que Joás, pai de Gideão, disse o seguinte para aquelas pessoas: olha,
Se o altar de Baal foi derrubado, ele mesmo que se defenda. E então, aquelas pessoas, o povo midianita, fez um acampamento na cidade de Israel. Fez um acampamento no meio do povo de Israel. E Gideão foi revestido pelo Espírito Santo e ele começou a tocar as buzinas. Tocando a buzina, ele começou a juntar o povo de Israel para a batalha. Sim, ele estava ajuntando o povo de Israel para iniciar a batalha. E Gideão disse para Deus: Senhor, se nós iremos vencer mesmo este povo midianita, por favor, eu vou pegar uma lã, e se esta lã que eu vou colocar lá onde eu trabalho, no lagar, se esta lã ficar toda molhada, ela no outro dia ficar toda molhada e ao redor dela estiver tudo seco, a terra estiver seca, significa que nós iremos vencer este povo midianita. Nós venceremos essa batalha. E o Senhor Deus assim fez. No outro dia, a lã estava tão molhada que a própria Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que dava para encher uma taça. E ao redor desta lã estava totalmente seca a terra. E Gideão disse para o Senhor Deus: meu Senhor, só mais uma vez, agora faça o contrário. Se a lã estiver toda seca e ao redor dela a terra estiver toda molhada, nós venceremos esse povo midianita. E o Senhor Deus novamente fez, só que desta vez o contrário. A lã, no outro dia, ela estava totalmente seca e ao redor dela a terra estava toda molhada. E Gideão, ajuntando o povo para a batalha, deram 32.000 homens. E o Senhor Deus disse a Gideão: Gideão, ainda tem muita gente com você. 32.000 homens são muitas pessoas para que eu possa dar para você a vitória sobre o povo midianita. Porque se eu der a vitória para vocês com esse tanto de gente, o povo de Israel vai achar que venceu pela força de seu próprio braço e não que eu os fiz vencer. Então, faça o seguinte: diga a este povo: quem estiver com medo, que vá embora para sua casa. E Gideão assim fez. Diante dos 32.000, Gideão disse: quem estiver com medo da batalha, que vá embora para sua casa agora. E foram embora 22.000 homens, restando apenas 10.000 homens. Mas o Senhor disse para Gideão: Gideão, ainda são muitos os que estão com você. Levem este povo para beber água no rio, e lá eu vou dizer quem vai com você e quem não vai. Chegando até o rio, alguns homens se agachavam de joelhos para beber as águas e outros lambiam as águas como cachorros, como os cachorros costumam fazer. E o Senhor Deus disse a Gideão: Gideão, estes homens que lamberam as águas como os cachorros fazem, estes homens vai com você. E os que se ajoelharam para beber as águas, estes não irá com você. E foram o total de homens que lamberam as águas, assim como os cachorros fazem, apenas 300 homens. Imagina, de 32.000 homens que Gideão havia juntado do povo de Israel, restaram apenas 300 homens, e essa era a quantidade exata que o Senhor Deus queria que fosse na batalha para vencer o povo midianita. Deus disse a Gideão: Gideão, se você ainda estiver com medo, vá até o acampamento dos midianitas e ouça o que eles estão falando. E Gideão assim fez. Chegando até o acampamento, ele viu que um homem estava falando para o outro que
eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi um pão de cevada e ele veio rolando até a nossa barraca e bateu na nossa barraca e ela ficou de cabeça para baixo, ela ficou virada. E aí isso só pode ser que o Senhor Deus tem nos entregado nas mãos de Gideão. Isso só pode ser que nós vamos ser derrotados, nós vamos ser destruídos. Essa é a espada de Gideão, nós vamos morrer. E ouvindo isto, Gideão se encheu de coragem. E de madrugada, ele juntou os homens de Israel, aqueles 300 para a batalha, e deu para eles buzinas, que eram, na verdade, chifres de carneiro, que eles utilizavam naquela época como buzinas, tochas acesas e jarros feitos de barro, e foram para a batalha. Então, eles tocaram as buzinas, começaram a tocar as buzinas, quebraram os jarros de barro e seguravam as buzinas em uma mão e as tochas acesas em outras, na outra mão. E então eles começaram a gritar: pelo Senhor e por Gideão. E então o povo midianita ficou assustado, com medo, começaram a fugir, começaram a correr, e o Senhor fez com que a espada do povo midianita se voltasse um contra o outro, ou seja, eles estavam lutando contra o povo deles mesmos, e Israel venceu a batalha, assim como o Senhor havia dito lá antes. Se lembra? O anjo do Senhor já tinha dito que Gideão venceria a batalha, iria livrar o povo de Israel. Assim aconteceu. O Senhor os fez vencer apenas com 300 homens. E eu gostaria de dizer que eu acho que é muito importante falar que o povo midianita era um grande número, eram muitas pessoas. E Gideão venceu com apenas 300 homens. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Tem uma grande diferença quando o Senhor é conosco e quando o Senhor não é conosco em algo. Porque quando o Senhor é conosco, até aquilo que a gente pensa que, ai meu Deus, será que vai dar certo mesmo? Será que talvez não vai dar errado? Dá certo. É assim que funciona. E quando o Senhor não é conosco em algo, isso dá errado do início ao final. Diz aí, você que já serve o Senhor, é verdade ou não é? É bem verdade isso, não é? Essa, então, é a história de Gideão. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.